agradecemos porque estamos começando o dia ao teu lado, e pedimos que, assim como Enoque, nós possamos andar com o Senhor ao longo desse dia. Amém. Que teus santos anjos não nos deixem sozinhos, que eles nos acompanhem em cada passo nosso, nos Sim, guiando, nos Deus. protegendo do mal. E pedimos agora a tua iluminação, o teu Espírito, para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, hoje nós estamos chegando ao final da lição desse trimestre. Infelizmente, não sei por que está terminando, mas tudo que é bom um dia termina, né? Mas um dia nós vamos chegar numa realidade em que o que é bom nunca vai terminar. Amém. O que é bom vai durar para sempre. Amém? A eternidade um dia vai começar e nós nunca vamos entender aqui nesse mundo, nós nunca vamos compreender como é a eternidade. Tem uma música que a gente canta no nosso cenário, que é aquela Graça Excelsa, que em inglês é o Amazing Grace, que é aquela preciosa graça de Jesus, onde perdido me encontrou. Pronto, essa música aí. Tem uma estrofe dessa música que nunca foi traduzida em português, mas essa estrofe, ela, ela traduz bem o que é eternidade. Ela faz um resumo muito interessante do que é eternidade. Ela diz assim, que quando a gente estiver lá, no céu, 10 mil anos vivendo no céu ao lado de Deus, ao lado de Jesus, 10 mil anos vivendo lá na nova terra, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, a eternidade está só começando. Uhul. 10 mil anos a gente vivendo aqui e a eternidade está só começando. Isso aqui é só a introdução. A eternidade ainda tem muita coisa por vir. Então, isso é uma coisa que toca o nosso coração, que enche a gente de alegria. Aqui a gente não consegue entender o quanto a eternidade é uma coisa boa. A gente sempre pensa que as coisas boas a gente tem que ter uma hora que termina. A gente acha que as coisas sem fim são as coisas mais chatas, são as coisas que não. São as coisas mais entediantes. A gente acha que uma coisa boa é uma coisa que tem um começo bom, um meio e um final. A gente não consegue, a eternidade não cabe na nossa mente. Mas lá em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todos nós temos o desejo pela eternidade, embora a gente não consiga compreender, mas todos nós temos o desejo da eternidade, o sonho, o anseio pela eternidade. Então a lição da quinta-feira fala sobre duas eternidades, uma eternidade ruim e uma eternidade boa. Qual é a eternidade ruim? A eternidade ruim é do lado daqueles que não ficaram do lado de Deus. Infelizmente, eles vão deixar de existir para sempre. Imagine você viver a sua vida aqui de 50, 60 anos, morrer e nunca mais, você não ser mais lembrado, sua existência ser apagada, você deixar de existir para sempre. Isso é uma coisa muito assustadora de a gente pensar. Então aqui a lição ela fala, aquilo que eu tinha adiantado ontem. Ontem eu tinha adiantado sobre o juízo executivo. Aí aqui a lição da quinta ela foi falar com mais detalhes. Por que os ímpios eles serão ressuscitados? Os textos aqui falam que todos têm que comparecer diante do tribunal de Deus. Todo mundo. Tanto os ímpios quanto os salvos, todos têm que comparecer diante do tribunal de Deus. A diferença é que os que estão salvos, eles têm um advogado. Jesus aparece na frente deles e cobre eles com a sua justiça. Olha, ele aparece diante do Pai e diz assim, olha, todos esses aqui, eles se arrependeram e eu cubro eles com a minha justiça. A justiça deles é trapo de imundícia, mas a minha é perfeita. Então, diante do Senhor, que o Senhor vai ver a minha justiça. Eu cubro eles. Então, é isso que acontece. Jesus nos cobre com o manto Amém, de Senhor. justiça dele e nós Obrigado, aparecemos como Deus. se nunca tivéssemos pecado diante de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. E os ímpios já não têm esse advogado. Eles rejeitaram. Então eles aparecem com todos os seus pecados diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso. E olha, aqui tem uma passagem do grande conflito que é de arrepiar.
quando os livros de registros forem abertos, vocês sabem que existem 3 livros, né? Tem o da vida, que tem o nome de todos aqueles que se entregam a Jesus. Quando você é batizado, seu nome é escrito lá no livro da vida. Tem o livro memorial, que tem todas as boas ações dos salvos. E tem o livro da morte, que tem o nome de todos aqueles que tem os pecados de todos aqueles que rejeitaram a Jesus, todos aqueles dos perdidos. E olha, quando os livros de registro forem abertos, o olhar de Jesus incide sobre os ímpios. Quando Jesus olhar para cada ímpio, eles vão se recordar de todo o pecado que eles cometeram. Vai passar um filme na mente deles. No mundo, as pessoas tiram muita onda com esse momento. Eu vejo em vários memes as pessoas dizendo assim, no juízo final eu vou estar lá vendo meus pecados passando no telão. As pessoas falam desse momento tirando onda. Mas aqui no Espírito de Profecia fala que cada um vai ver individualmente, passa um filme da sua vida. Eles vão ver onde os seus pés se desviaram da pureza e da santidade. O momento que eles saíram da igreja, o momento em que eles deixaram de buscar a Deus, o momento em que eles pararam de comungar, tudo isso vai passar na mente deles. As sedutoras tentações que estimularam cedendo ao pecado. Ou seja, as tentações que eles caíram. As bênçãos pervertidas, ou seja, quando Deus abençoou eles, como a gente está falando aqui de finanças, né, nessas madrugadas, às vezes que eles foram abençoados por Deus financeiramente, eles usaram aquilo de maneira errada, talvez. E mais? Os mensageiros de Deus desprezados. Aquela pessoa que chegou com um folheto, chegou com um livro missionário, e eles nem tchuiu, não deram nem atenção. As advertências rejeitadas, às vezes que Deus chamava a atenção, às vezes que Deus mandava sonhos, mandava ali uma revelação e a pessoa nem aí. As ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Então tudo agora vai pesar na mente deles. Cada chance que foi desprezada, cada chance que foi rejeitada. E não haverá mais uma segunda chance. Nem no milênio, nem depois do milênio, não haverá mais segunda chance. Hoje Deus dá 1001 chances para o pecador. Hoje Deus renova a misericórdia dele toda manhã. Hoje, enquanto houver vida, há esperança. Tirando o caso do pecado imperdoável, mas enquanto há vida, há esperança. Então, Deus dá muitas chances hoje, mas quando a porta da graça se fecha, não há mais chances, não há mais oportunidades, nem depois disso. Então, olha, todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Estão sem desculpa e a sentença da morte eterna é pronunciada contra eles. Então, nesse momento, Deus dá a sentença. Estão todos condenados. E existe uma passagem lá em Apocalipse que diz que todos vão se prostrar e reconhecer que Deus foi justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Satanás, os demônios e todos os ímpios vão se curvar e vão reconhecer a justiça de Deus no seu julgamento. Mas aí já vai ser tarde demais, porque aí Deus vai destruir o pecado e pecadores. E eu quero ler, não vou ler Apocalipse, eu vou ler o que está lá em Malaquias 4, para terminar com esse texto. Malaquias 4, muito bem. Malaquias 4, verso 1 e 2. Sim. Verso 1 diz assim: Eis que vem o dia, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Verso 3: Vocês pisarão os ímpios, pois eles serão como cinzas debaixo dos seus pés. Então, nesse dia, o fogo vai destruir os ímpios. O fogo vai queimar o mal, o pecado dos pecadores, como eu falei ontem. E o mal não se levantará a segunda vez. Amém. Tem outra passagem que diz assim: o mal nunca mais vai se levantar. Nem Não. Então Deus seja louvado. O mal vai chegar ao seu final. E depois que Deus destruiu o mal para sempre, de forma que ele nunca mais se levante na eternidade, Deus vai criar um mundo novo para os salvos. Deus vai criar um mundo novo para todos aqueles que confiam nele. Todos aqueles que decidiram ficar do lado dele. Todos aqueles que foram fiéis, tanto no pouco quanto no muito. Deus vai entregar
para os salvos, para aqueles servos bons e fiéis. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai estar nesse dia. Todo mundo aqui vai ser servo bom e fiel e vai herdar o reino que Deus está prometendo desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Então, deem a Deus, porque acabou. Amém? Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Obrigado por cada trajetória, cada momento em que nós aprendemos uma coisa nova ao longo desse trimestre. E aqui chegamos ao final. Final do grande conflito, final dessa saga épica do bem contra o mal. Ajuda-nos, Senhor, a estar do lado certo todos os dias. Sim, Deus. A não cairmos na tentação de sucumbir para o lado errado. Contigo nós já somos mais que vencedores. Amém, Nos ajuda a Senhor. nunca esquecer disso. Dá-nos uma boa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aquela frase do final do grande conflito eu vou dizer amanhã, certo?